Então, para começar a nossa conversa de hoje, vamos voltar um pouco no tempo, lá para 1773, na Inglaterra. Teve um evento, ou melhor, uma série de leis, né? As leis de cercamento. Isso mesmo. Pode parecer algo antigo, distante, mas o material que a gente está analisando hoje sugere que isso tem um impacto que chega até os dias atuais. Exato, foram quase 7 milhões de acres de terras comuns que, tipo assim, desapareceram, sumiram. E não foi por guerra, né? Foi por cercas, por leis, pela burocracia. É impressionante, comunidades inteiras que dependiam daquilo para viver foram, despejadas, legalmente. E o mais curioso, como você disse, foi quase silencioso, né? Passou meio batido na época, como se fosse só progresso. Pois é, como que pode, né? Bom, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha numa fonte, uma transcrição de vídeo, na verdade, que faz umas conexões bem ousadas. Liga esses cercamentos lá da Inglaterra com, por exemplo, a semana de trabalho de 40 horas que a gente conhece hoje. E vai além, né? Chega até em inteligência artificial, chips no cérebro. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é tentar entender essa linha de raciocínio. Vamos seguir os argumentos, ver as conexões que a fonte propõe. E tentar desvendar como esse material enxerga séculos de história do trabalho e principalmente do controle social, né? Isso. A ideia central que a fonte traz é essa. Será que a evolução do trabalho foi só um processo natural? Ou teve, digamos, uma mãozinha, um direcionamento deliberado por trás? Uma arquitetura, como você disse. Exato. Vamos ver como a fonte conecta o pessoal saindo do campo, o surgimento das indústrias, figuras como Harry Ford, e como isso poderia ecoar hoje nessa era digital, de IA, de biotecnologia. Certo, então vamos começar pelo começo mesmo. Em Inglaterra pré-industrial, esses tais common rights, os direitos comuns. O que era isso na prática? Olha, antes daquela explosão industrial toda, muita gente no campo na Inglaterra tinha direitos, assim, baseados no costume, sabe? Para usar terras que não eram propriedade privada deles. Tipo florestas, pastos... Isso, florestas, pastagens, até pântanos. Podiam pegar lenha para se aquecer, para cozinhar, deixar um bicho pastando, sabe? Às vezes plantar alguma coisinha para complementar a comida. Não era riqueza, mas dava uma segurança, né? Uma base. Exatamente. Dava um nível de subsistência, uma certa independência. Não precisavam vender todo o tempo deles por um salário. Entendi. Uma rede de segurança informal, como a gente falou. Mas aí vieram as Enclosure Acts, as leis de cercamento. O que elas fizeram? Bom, entre o século XVII e o XIX, mas principalmente a partir de 1604 e indo até 1914, o parlamento britânico aprovou mais de 5.000 dessas leis. 5.000? Nossa! É muita coisa. E elas basicamente acabaram com esses direitos comuns sobre milhões de acres. A terra foi cercada, literalmente com um muro, com cerca mesmo, mapeada e, na maioria das vezes, virou propriedade privada de gente com muita terra já. E quem usava antes perdeu o acesso. Simples assim. Simples assim. O acesso foi cortado. E aí o material que a gente está vendo argumenta forte nisso. Não foi só para modernizar a agricultura, não. Foi uma política pensada para criar de mão de obra. o proletariado, exatamente. Sem terra, sem ter onde tirar o sustento. Qual era a opção? Ir para a cidade, vender o trabalho nas fábricas que estavam começando a pipocar. O Cal Polanyi chamou isso de a grande transformação, né? Isso, ele mesmo. Um processo que mudou tudo. E essa migração forçada pela necessidade, a fonte chama isso de escravidão assalariada. É um termo bem forte, né? É, forte, sim. E a fonte usa, e alguns historiadores também usam. É diferente da escravidão, onde a pessoa é uma propriedade, claro. Aqui a coerção é econômica. Ou trabalha nessas condições, ou passa fome, ou é punido. Exato. Sem a terra para subsistência, a alternativa era miséria, fome ou até a punição pelo Estado. Aí o pessoal foi empurrado mesmo para cidades. Manchester, Birmingham, Londres, crescendo numa velocidade louca com a Revolução Industrial. E a gente sabe que as condições nessas primeiras fábricas eram terríveis. Brutais é pouco.
Jornadas de 12, 14, às vezes 16 horas por dia, Todo dia. 6, 7 dias por semana. Ambiente horrível, perigoso, salário mínimo. E a análise que a gente está vendo cita um economista, Michael Perlman. Ele sugere uma coisa interessante. O quê? Que os primeiros capitalistas, os donos das fábricas, tinham medo que os trabalhadores simplesmente largassem tudo e voltassem para o campo, se tivessem como, né? Faz sentido. Se a vida no campo fosse minimamente possível. Pois é. Por isso, a fonte argumenta, teve um esforço junto para tornar a vida fora da fábrica ainda mais difícil. Endureceram leis contra a vadiagem, mendicância virou crime. Ah, a Lei dos Pobres de 1834. Essa mesma. Criou as workhouses, que eram tipo prisões de trabalho forçado para pobre desempregado. A mensagem era clara. Ou aceita a fábrica, ou... Ou se dá mal. A escolha era meio ilusória, né? Um cenário bem pesado. Mas aí a história dá uma virada, né? Chega Henry Ford, início do século XX. Ele é visto como o cara que melhorou as coisas. Jornada de 8 horas, $5 por dia. Ah, o Ford. Figura central nessa narrativa, mas com uma leitura bem diferente da tradicional. Como assim? A fonte reconhece, sim, a jornada de 8 horas, 5 dias por semana e o salário que dobrou para $5 em 1914, né? Mas a motivação, a análise diz que estava longe de ser só bondade. Não era altruísmo. A fonte argumenta que Ford era um mestre da engenharia social, Engenharia social? Explica isso melhor. no sentido de otimizar não só a linha de montagem, mas o próprio trabalhador. Os $5 por dia, por exemplo, ajudaram a diminuir a rotatividade na fábrica, que era altíssima e atrapalhava demais a produção no modelo T. Era um custo, sabe? Entendi. Menos gente saindo, produção mais estável. Exato. E a jornada menor, com salário melhor, criava trabalhadores mais descansados, mais focados e, ponto crucial aqui, consumidores. Ah, para comprar os próprios carros. Isso. Ford queria que os funcionários dele pudessem comprar o modelo T. Ele estava criando o próprio mercado. A fonte até cita uma frase atribuída a ele, que é bem... É reveladora? Qual frase? Algo como: ainda bem que o povo não entende nosso sistema bancário e monetário, porque se entendesse, acho que teria uma revolução antes de amanhã cedo. Uau! Vindo de um industrial, mostra uma mentalidade de controle, né? Totalmente. E é aí que a análise faz uma ponte bem inesperada. Com a maçonaria? Maçonaria. O que tem a ver com a semana de 40 horas? Peraí. Aqui a coisa fica curiosa. O material aponta que muitas figuras poderosas da época do Ford, gente das finanças, tipo JP Morgan, da política, como Roosevelt, pessoal da indústria, tinham ligações com sociedades secretas, maçonaria incluída. Ok, isso é histórico. Mas e daí? E daí que a fonte sugere que essas redes teriam uma fixação com certos números, especificamente o 8 e o 40. Números. Como assim 8 e 40? Qual a lógica? A análise entra no simbolismo. O 40, né, aparece muito. 40 dias do dilúvio, 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos do povo hebreu. Seria um símbolo de provação, purificação. Certo. E o 8? O 8, ligado à regeneração, ao infinito, pensa no símbolo do infinito deitado. E na forma octogonal, de 8 lados, presente em alguns templos maçônicos. Tá, mas onde entra a semana de trabalho nisso? A hipótese que a fonte levanta, e olha, é bom frisar, é uma hipótese da fonte. Essa é a estrutura de 8 horas por dia, 5 dias por semana, que dá 40 horas. Senão seria só uma questão de eficiência. Exato. Será que não teria também uma carga simbólica, quase ritualística, alinhada com essa visão de mundo, para moldar um ciclo de trabalho, descanso, disciplina? Conformidade. Puxa, quer dizer, a semana de 40 horas que o Ford popularizou poderia ter essa camada oculta de significado, além da produtividade pura. Essa é a provocação. A fonte argumenta que Ford se via como alguém que moldava homens, não só carros. A semana de 40 horas virou padrão global não só por ser boa para a produção em massa,
mas por criar um equilíbrio bem específico. Que equilíbrio? Descanso suficiente para você recuperar energia para o trabalho, tempo livre suficiente para consumir, para se sentir normal, mas talvez não o tempo e a energia para questionar o sistema de verdade, sabe? Entendi. Mantenha a engrenagem rodando sem muito atrito. Isso. Aquele lema maçônico, tornar homens bons melhores, é reinterpretado pela fonte como um projeto de criar trabalhadores mais dóceis, mais integrados. Se essa leitura simbólica é precisa ou não é outra história, mas reforça a ideia central da fonte sobre engenharia social em larga escala. E essa ideia de planejamento de controle em grande escala, isso nos leva para as instituições globais que vieram depois, né? O Fórum Econômico Mundial, o F, é mencionado. Exatamente. A análise avança no tempo, pós-Segunda Guerra, e foca nessas organizações. O F, fundado pelo Klaus Schwab em 71, reúne a nata global em Davos todo ano, né? Empresários, políticos, acadêmicos. A missão oficial é bonita: melhorar o estado do mundo. Pois é, mas a fonte aqui tem uma visão bem mais cética. Imagino. O que ela diz? Ela ecoa críticas que veem o F não só como um lugar de debate, mas como um espaço onde se definem agendas, se coordenam estratégias, longe dos olhos do público. Descreve quase como uma loja moderna, um clube fechado, onde se molda o futuro do trabalho, da economia. O grande reset que eles lançaram na pandemia é citado. Citadíssimo. Como exemplo disso, apresentado com uma linguagem toda positiva, sustentabilidade, capitalismo de stakeholders, ESG, IA, mas que os críticos, segundo a fonte, leem como um plano para centralizar mais o poder, aumentar a dependência econômica. E redefinir o trabalho usando tecnologia. Exato, usando algoritmos, vigilância. A fonte fala em trocar as correntes da era industrial por código, por controle digital. E menciona também o sigilo de certas reuniões, relatos de rituais meio estranhos, para reforçar essa imagem de agenda oculta. Além do WEF, que ainda tem uma certa fachada pública, a análise fala de um grupo ainda mais fechado, né? O Bilderberg. Correto. O grupo Bilderberg, que existe desde 1954, é apresentado como sendo ainda mais secreto. Reuniões anuais, portas trancadas, zero imprensa, zero ata divulgada. Só elite da elite. Política, finanças, indústria, inteligência, até realeza. Isso alimenta muita especulação, claro. Naturalmente. A fonte descreve como um espaço onde essas redes de poder, que viriam desde o início do capitalismo industrial e passam pelo UF, continuariam se encontrando para talvez alinhar os ponteiros sobre economia, tecnologia, vigilância e o futuro do trabalho. A gaiola, na metáfora da fonte, evolui de física para informacional. Uma teia de influência nos bastidores, é o que a fonte sugere. Mas essa estrutura é infalível? A fonte aponta alguma brecha? Sim, a narrativa não pinta isso como um bloco de concreto, não. Destaca momentos de ruptura. Por exemplo, o Wikileaks, lá em 2006. Ah, o Assange. Exato. A publicação daqueles documentos secretos e meios diplomáticos teria exposto um pouco dessas conversas de bastidores da elite. Discussões sobre controle de mercado, algoritmos para vigiar e manipular as tais correntes de dados. E a perseguição ao Assange seria uma reação a isso, na visão da fonte. Exatamente, uma tentativa de fechar a brecha. E depois do Wikileaks veio o Snowden, em 2013. Isso. Edward Snowden, o ex-analista da NSA, os vazamentos dele mostraram a escala absurda da vigilância do Estado e das empresas. Coleta de dados em massa, acesso a conversas privadas, monitoramento online. Aquilo foi um choque para muita gente. Destruiu qualquer ilusão de privacidade, né? E mostrou na prática como o controle moderno pode funcionar. Invisível, coletando dados, prevendo o comportamento, as gaiolas digitais, como a fonte chama, integradas na tecnologia que a gente usa todo dia. O que nos traz para a fronteira atual que a análise menciona: inteligência artificial e biotecnologia.
Como elas entram nessa história toda de controle? São apresentadas como o próximo capítulo, talvez o último estágio desse processo. A IA já está tomando decisão que afeta a gente direto, se consegue crédito, emprego, a notícia que você lê. E nossos aparelhos coletando dados sem parar. Biométricos, comportamentais. Sem parar. A fonte cita especificamente a OpenAI, do ChatGPT. Aponta aquela mudança deles, de organização sem fins lucrativos com o ideal de IA aberta para uma empresa comercial gigante ligada à Microsoft. Questionando se o foco mudou, né? De benefício público para controle e lucro. Exatamente. E essa coleta massiva de dados sobre nosso corpo, nosso comportamento. A fonte chama isso de escravidão assalariada 2.0. Tem exemplos concretos dessa mistura de tecnologia e controle no corpo que a fonte usa? Tem, sim. Cita alguns para ilustrar a tendência. Fala daqueles chips RFID implantados debaixo da pele lá na Suécia. Ah, sim. Para pagar coisas, abrir portas. Isso, pela Biohacks International. Vendido como conveniência, mas a fonte questiona. É um passo para conformidade. Menciona também a Neuralink, do Elon Musk, implante cérebro-computador. Aquele paciente que controlou o cursor do computador com a mente. O Nolan Arbaugh é citado como um avanço incrível, claro. O implante Blind Sight para visão também. Mas a pergunta que fica no ar é: qual o limite ético de controle quando a tecnologia entra literalmente na gente? E não só isso. A análise aponta patentes de empresas tipo a Full Power Technology para monitorar sono, movimento, alimentando essa rede de dados. Sugere que o próprio F já está discutindo essa sociedade aumentada cheia de wearables e implantes. E o alerta sobre influenciadores digitais criados por IA. Também, que poderiam ser usados para moldar opinião, hábito de consumo, de um jeito ainda mais sutil e eficaz. Então o argumento final que amarra tudo isso é um ciclo que se fecha, das cercas físicas às cercas digitais e biológicas. Exatamente, a linha traçada vai das leis de cercamento, criando o trabalhador sem terra, passa pela engenharia do tempo e do comportamento do Ford, pelas reuniões secretas das elites definindo agendas, até chegar na IA e biotecnologia de hoje, que poderiam moldar não só o trabalho, mas a nossa mente, nossa percepção, talvez até nossa biologia. A transição seria de trabalhador sem terra para mente conectada. Logged in minds, como a fonte chama. O recurso explorado não é mais só o tempo de trabalho, é a atenção, são os dados, os padrões de pensamento, as reações do corpo. A tecnologia atravessa a pele. O corpo vira login, a mente vira senha. E aí a prisão, a gaiola, fica invisível, porque ela está dentro das tecnologias que a gente adota. Muitas vezes voluntariamente, buscando conveniência, conexão. É uma linha do tempo e uma argumentação bem extensa, e às vezes bem sombria mesmo. Conecta coisas de séculos diferentes. O que fica pra gente dessa exploração toda? Olha, fica uma perspectiva que no mínimo provoca, né? Convida a gente a olhar para a história do trabalho, para as tecnologias novas, não como coisas separadas, mas como possíveis peças de uma narrativa maior, sobre poder, sobre controle. Sugere que pode haver padrões onde a gente só vê eventos isolados ou só progresso. Exatamente. Levanta questões bem profundas sobre autonomia, liberdade, vigilância e o que significa ser humano nessa era digital, biotecnológica que está chegando com tudo. E a fonte termina com algum alerta final, alguma recomendação. Sim, a conclusão é um chamado para consciência crítica. Para a gente desconfiar um pouco dessas narrativas fáceis sobre progresso, sobre conveniência, que vêm das grandes empresas, dos governos. E valorizar a intuição. Isso, a fonte menciona a intuição pessoal. Diz que talvez seja nossa melhor esperança. E buscar autonomia. Antes que, como diz o material, o sistema termine de nos programar. Forte. E a reflexão final que fica é bem inquietante. Se essa rede de conexões, de intenções, for minimamente real, talvez a distopia não seja algo lá no futuro,
Talvez a gente já esteja nela, de certa forma. Talvez a gente já esteja vivendo imerso nela de jeitos sutis, integrados na nossa vida sem perceber direito as estruturas. Isso deixa a gente com aquela pergunta no ar para levar para casa. Nesse cenário todo, o que realmente significa permanecer humano?